Irmãos, nesta noite eu quero falar convosco a respeito do agir de Cristo Jesus. O grande agir do Senhor para com a nossa vida. O grande agir do Senhor para com a nossa existência. Uma poderosa forma de manifestar o amor para conosco. Nós sabemos que Cristo Jesus veio para que nós pudéssemos ter a salvação. Glórias a Deus por isso. Sabemos que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Creio que todos esses que estão aqui não possuem nos seus corações dúvidas com relação a estas verdades. Sabemos que Jesus deixou a glória, tornou-se homem, para que através do seu sacrifício, hoje pudéssemos nos apresentar diante dele, pudéssemos experimentar da sua presença, pudéssemos desenvolver uma vida de comunhão, de intimidade com o nosso amado. Oh, glórias! Aleluias! Queridos, quando nós observamos a palavra de Deus, somos chamados a atenção para grandes realidades, grandes verdades que, se observadas, colocadas em práticas, vamos ver o agir poderoso de Deus na nossa existência. Aqueles que andaram com Cristo, aqueles que foram contemporâneos a Ele, aqueles que o seguiam, que eram seus discípulos, puderam contemplar o agir de Deus, puderam contemplar o sacrifício de Cristo, puderam ver a glória manifestando-se de forma poderosa. Amados, porém, essa verdade não ficou lá no passado, ela é para hoje. É uma verdade para os nossos dias. Você pode ter a mesma experiência com o Senhor. Você também pode sentar-se à mesa com o Todo-Poderoso. Você pode cear com Cristo Jesus. O Senhor, na verdade, quer cear contigo. E nessa noite vamos ouvir um pouco a respeito da ceia do Senhor, da ceia do nosso amado Jesus. O dia em que ele reuniu seus discípulos, os 12 discípulos, sentaram-se à mesa e ali jantaram, comeram juntos, alegraram-se. E olha que Jesus estava vivendo suas últimas horas sobre a face da terra. O grande sacrifício de Cristo estava por acontecer em breve. Eram seus últimos momentos. Ele sabia a dor que enfrentaria. Sabia das dificuldades pelas quais passaria nas horas seguintes. Mas a palavra mostra-nos um Jesus cheio de amor, cheio de alegria, de prazer, em sentar com aqueles que ele considerava como discípulos. Ali ceava, ali jantava. E deixou-nos um exemplo, amados, um exemplo para a igreja, um exemplo para cada um de nós. É preciso que nós entendamos a necessidade de sentarmos com Cristo, estarmos à mesa com o Senhor, deixar-nos mover pelo Espírito Santo de Deus. E isto é totalmente possível em nossos dias. Vemos que naquele jantar, a ceia do Senhor, sua última ceia sobre a face da terra. Vemos que ali, eles com os seus discípulos, partiram o pão. O pão que significava o seu sofrimento. A sua carne que seria dilacerada na cruz. Ainda serviu o vinho que representava o sangue remidor, o sangue restaurador, o sangue purificador. E tudo aquilo, irmãos, Cristo mostrava que era um momento especial para aqueles discípulos. E continua sendo um momento especial para os seus discípulos hoje. E nós temos que tomar posse dessa verdade. É certo, irmãos, que o pão, é certo que o vinho não há de virar carne e sangue, não, de forma alguma. É algo para representar o sacrifício de Cristo. No entanto, é certo que o Senhor está presente espiritualmente nesses momentos. A presença do Senhor é uma verdade, a presença do Senhor é uma realidade. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até o 30. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até o 30.
vamos ouvir aquilo que Paulo falou com relação à ceia do Todo-Poderoso, à ceia de Cristo, essa ceia que nós precisamos participar dela. Vamos colocar de pé? Diz a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, planta esta palavra no nosso coração, para que nós possamos viver a Tua verdade e possuirmos e termos prazer em cear contigo, Senhor. Ó Deus, quero declarar a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, um texto vivo da palavra de Deus para os nossos dias, uma palavra viva para os nossos corações. Nós somos chamados a atenção para olharmos para a grande graça do amado Jesus. Esse texto, amados, é extremamente profundo, é um texto que, se observado com carinho, se movermos, se nos deixarmos mover pelo Espírito Santo de Deus, seremos alimentados, instruídos, seremos abençoados, porque é a palavra viva do Senhor para os nossos corações. E somos chamados a atenção para que alguns aspectos daquele ato tão especial de Cristo, o ato de sentar-se com seus discípulos, o ato de sentar-se, de jantar com eles, mesmo sabendo que dentro de poucas horas seria traído por Judas e no Getsêmani seria preso. Mesmo sabendo disso tudo, amados, mesmo sabendo dessas dificuldades, ele estava ali junto com aqueles que o amavam, com aqueles que eram preciosos aos seus olhos, com aqueles que ele tinha prazer, com aqueles que ele tinha satisfação. E é preciso observarmos a verdade do Senhor e deixarmos que essa palavra seja entronizada no fundo do nosso coração. No versículo 26, 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Veja, amados, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. É um olhar para trás. Ali, amados, o apóstolo Paulo leva as pessoas a olharem para trás, a olharem, a enxergarem a morte de Cristo Jesus, a enxergarem que Cristo Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão da morada eterna, abriu mão do seu poder, abriu mão de tantas coisas magníficas para que, como homem, manifestando o seu amor para conosco, para que, como homem, pudesse cumprir a mensagem, cumprir a missão de salvação. E o apóstolo Paulo diz à sua igreja, a igreja de Corinto: olha para trás, veja o que Cristo fez, veja como ele agiu, veja o seu grande sacrifício na cruz. Nós temos que olhar para trás, olharmos o sacrifício de Jesus para com as nossas vidas e valorizarmos o Senhor dia após dia no nosso coração.
É uma vida de busca incansável, uma busca incessante pela presença do Eterno, uma busca, amados, pela presença do Senhor na nossa existência, para que sejamos homens cheios do Espírito Santo de Deus, pessoas que entendam a mensagem da cruz, que entendam que o Evangelho, ele está fundamentado na morte de Cristo Jesus, é um sacrifício de cruz, é a ressurreição do Senhor que se cumpre e a nossa fé não é vã. Oh, glórias! Nós temos que observar esta verdade e viver, amados, aquilo que o Senhor quer. E o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: observe, veja a morte de Cristo Jesus, veja a morte, rememore. É o memorial do Senhor para as nossas almas. Nós devemos lembrar, irmãos, que Jesus morreu de forma pessoal por cada um de nós. Jesus morreu de forma pessoal por você, de forma pessoal por mim. Jesus não morreu por uma coletividade, Jesus não morreu para 7 bilhões de pessoas, não. Jesus morreu para mim, morreu para você. Ele morreu para que eu pudesse acessar a sua presença, para que você pudesse acessar a presença dele, para que você fosse salvo. Eis o porquê que o apóstolo diz: olhe para trás, veja a morte de cruz, veja a morte. Não olhe para os sinais, não olhe para os milagres que ele fez, mas olhe para a morte de Cristo Jesus, porque a morte é maior do que os sinais, porque a morte, o sacrifício de Cristo supera os seus sinais, supera tudo aquilo que ele fez sobre a face da terra, porque ali está o sacrifício dele para com a minha vida e para com a tua vida. Nós precisamos observar este conselho do apóstolo Paulo e olharmos para a morte de Cristo, olharmos para trás. No entanto, não podemos apenas olhar para trás, nós temos que olhar também para frente. Olha que bênção! O apóstolo Paulo orienta a igreja a olhar para frente, orienta cada um de nós a olharmos para frente. E o que é que nos aguarda à frente? A volta de Cristo Jesus. Oh, glórias! A volta de Cristo, irmãos. Versículo 26 diz: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Anunciais a morte de Cristo até que ele venha. Nós temos, queridos, que esperar ansiosamente. Essa ansiedade vale. Ansiosamente pela volta de Cristo Jesus. Espere a volta do Senhor, espere, sonhe com a volta de Cristo, deseje a volta de Cristo, viva para a volta do Senhor. A palavra diz que ele há de voltar para buscar a sua igreja, e nós temos que viver essa expectativa. Nós precisamos celebrar dia após dia o Senhor, é sentarmos à mesa com Cristo até que ele venha. É sentarmos à mesa com Cristo Jesus, é cearmos com ele até o momento que ele há de voltar. E assim foi a ordem dele para com a igreja, que nós precisaríamos cear, aguardar a sua volta. Oh, bênção! E essa é a nossa esperança. Da mesma forma, irmãos, que o Senhor ressuscitou, diz a palavra que ele há de voltar, e nós precisamos cultivar essa esperança no coração, desejar essa esperança, sonhar com essa esperança, querer a volta de Cristo Jesus, desejarmos, amados. E quando nós desejamos algo, fazemos por onde? Nós fazemos por onde? Quando você quer muito algo, quando você quer muito alguma coisa, no mínimo você coloca de joelho diante do Senhor e fala: ó Deus, dá-me essa bênção, mas também corre atrás, se esforça para alcançar. Em relação à volta de Cristo Jesus, também, nós precisamos nos esforçar para vivermos a verdade do eterno de uma forma que seja agradável aos seus olhos. É estarmos 24 horas por dia preparados, porque a volta de Jesus é iminente. O Senhor está às portas e eu preciso estar pronto para essa volta. Você precisa estar pronto para essa volta. Cristo Jesus vem nos buscar e Ele deseja que você viva esta verdade dia após dia.
Esta é a nossa esperança, é a nossa expectativa, é o nosso desejo. E enquanto esperamos a volta do nosso amado, vamos cear com Ele. Oh, glórias! Vamos cear com o Senhor, vamos conviver com o Todo-Poderoso, vamos ter comunhão com Cristo, vamos andar, amados, incansavelmente, correndo com o Senhor. Porque é assim que Ele quer, queridos, é dessa forma que nós devemos agir. Mas somos orientados ainda. O apóstolo Paulo orienta a igreja, nós somos orientados a fazermos um autoexame. Isto é, olhar para dentro de nós mesmos. Eu preciso fazer um autoexame. Examinar a minha consciência, examinar a minha cabeça, examinar o meu coração. Eu preciso examinar. Ouça o que diz versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Amém? Ô, bênção! Esta é a recomendação do Senhor para a minha vida, é a recomendação de Deus para a tua vida, para a nossa vida, é a recomendação do Eterno para a igreja. Irmãos, para que nós possamos cear com Cristo, para que nós possamos cear com o nosso amado, sentar à mesa com o amado de nossas almas, eu tenho que examinar o meu coração. Porque a minha vida precisa estar segundo a vontade dEle. Eu preciso andar segundo a vontade de Cristo. E quando eu ando segundo a vontade do Eterno, quando o meu prazer está no Senhor, quando o meu prazer está em andar com o Senhor, eu vou procurar trazer o meu coração sempre puro, preparado, habitação contínua do Espírito Santo de Deus. Se porventura, amados, a minha vida não está pura, se ela não está segundo a vontade do Eterno, como é que o Espírito de Deus há de habitar no coração? Como? Eis o porquê, irmãos, que muitos não conseguem andar. Eis o porquê que muitos ficam à beira da estrada, muitos caem à beira da estrada, muitos não conseguem se levantar, é porque querem viver com o coração sujo, com o coração impuro, com o coração cheio de pecados. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: olha, Coríntios, é preciso que haja um autoexame. Examine-se, examine-se. É uma palavra viva que serve para cada um de nós hoje. Será que nós estamos examinando o nosso coração? Será que a minha vida está segundo aquilo que Deus quer? Será que eu estou olhando para dentro de mim, procurando cultivar um coração puro? Será que a minha vida está segundo aquilo que Deus quer? Será que ao olhar para a minha existência, o Senhor consegue alegrar-se em mim, ter prazer na minha vida? E essas mesmas perguntas servem para cada um de vocês. Será que o Senhor, ao olhar para você, consegue enxergar um coração limpinho, bonito e cheiroso? Um coração que passou por uma faxina, habitável pelo Espírito Santo? Ou será que o Senhor vira o rosto, porque não consegue olhar para o teu coração? Não consegue olhar para o teu coração porque fede, porque é mal cheiroso, porque está podre, porque está sujo, porque, meu Deus do céu. Amados, eu tenho que viver segundo o nosso Senhor. Eu tenho que sentar à mesa com Cristo. Eu tenho que sentar à mesa com Ele. Eu tenho que cear com Jesus. Até porque, imagino eu,
que é o nosso objetivo estar com Ele na glória para todo sempre. E se é esse o nosso objetivo, eu tenho que pautar a minha vida em princípios divinos, princípios do Senhor. Nós temos visto, amados, que muitas vezes, ao servirmos a ceia do Senhor na igreja, algumas pessoas dizem: olha, eu não posso participar da ceia, eu não posso tomar a ceia. Alguns ficam até em casa quando é avisado de antecedência. Ficam em casa. Irmãos, nós não podemos fugir da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o momento de comunhão. Comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Oh, glórias! Amém? Comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. A partir do momento que eu digo, que eu afirmo, eu não posso tomar a ceia, eu não posso. De certa forma você está sendo real, você está sendo verdadeiro consigo mesmo, você não está trazendo juízo para a tua vida, mas, de certa forma, você está debaixo de juízo. Porque se você não toma a ceia do Senhor, é porque está em pecado. Se está em pecado, não pode acessar a presença de Deus. Ou seja, de forma compulsória, eu tenho que viver a santidade 24 horas por dia. Eu não posso abrir espaço para nenhum tipo de impureza na minha existência. Eu não posso fugir da mesa do amado. Mas eu quero e eu preciso almejar sentar-me com o nosso amado Jesus. No entanto, eu preciso fugir de alguma coisa. Eu preciso fugir do pecado. Não fuja da ceia, não fuja da mesa do Senhor, mas fuja do pecado, afaste-se do pecado, feche a porta do teu coração para o pecado, feche a porta da tua vida para o pecado, mas deixe o Senhor dominá-lo, o Senhor dominar a tua existência, porque Ele quer abençoá-lo, Ele quer mover na tua vida, Ele quer agir de forma grandiosa no teu ser. Experimente o Senhor. Nós temos que experimentar Deus, porque Ele tem grandes coisas para fazer na nossa existência. Já fez. Deixou o céu. Morreu numa cruz. Meu Deus do céu. Você teria dó de ver o pior bandido do Brasil morrer numa cruz semelhante à de Cristo. Nosso coração é bonzinho. Quando você vê alguém ruim passando por momentos extremamente difíceis, há compaixão no teu coração para com essas pessoas. Mas muitas vezes, esta mesma compaixão não existe em nosso coração para com Cristo, para com o Senhor. E nós não podemos nem mesmo imaginar o grande sacrifício dele para com a nossa vida. Nós temos, amados, que olhar e reconhecer o grande sacrifício de Cristo, o que Ele fez para que nós pudéssemos sentar à mesa com Ele, para que nós pudéssemos tomar da ceia com Ele, para que nós pudéssemos nos alegrar com a sua morte. Oh, misericórdia! Porque foi essa morte que nos possibilita hoje estarmos reunidos nesse lugar. Uma morte que derramou sangue, que custou sangue. Foi uma morte que nos purificou, que nos lavou. E foi a ressurreição de Cristo que solidificou a nossa fé. Aleluias. Irmãos, nós temos que valorizar aquilo que o amado Jesus fez por nós. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala de uma forma grandiosa, ele mostra a última ceia do Senhor, ele fala a respeito da última ceia. Ali estava Cristo Jesus com seus 12 discípulos, poucas horas, era uma quinta-feira, poucas horas, seria preso, seria morto. Oh, meu Deus! E Paulo conseguiu entender a profundidade, a grandiosidade daquele sacrifício. E ele diz à igreja: olhe para trás, veja a morte de Cristo Jesus, valorize o sacrifício de Cristo. Não abandone o Senhor, pague o preço de ser discípulo do amado.
Ainda, olhe para frente, olhe também para frente, porque Jesus há de voltar, Jesus virá e Ele está vindo para buscar aqueles que são fiéis. Seja fiel, para que você possa ter comunhão real, verdadeira com Ele. E Ele aconselha-nos ainda a fazermos um autoexame. O autoexame, olhar para dentro de nós mesmos, para ver se o nosso coração é habitável pelo Espírito Santo de Deus. Se o nosso coração é habitável. Quem mora de aluguel, deixe-me dar um exemplo para vocês. Quem mora de aluguel, ao chegar na casa nova, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é lavar a casa. Dá uma faxina geral. Joga sabão, limpa de verdade. Isto porque nós vamos habitar naquela casa. Lave o teu coração para o Espírito Santo de Deus habitar. Lave o teu coração, mas não vamos lavar com água e sabão, porque isso é passageiro. Lavemos com o sangue de Cristo, purifiquemo-nos no sangue de Cristo, clamemos pelo perdão do Eterno, para que o nosso coração seja habitável. Oh, glórias! Para que o nosso coração seja habitável. Paulo continua dizendo aos Coríntios, ele diz, versículo 33, assim pois, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. O apóstolo estava dizendo o seguinte: nós temos que viver em unidade. A igreja precisa viver em unidade. Nós precisamos ser um. Eu não posso viver sozinho sobre a face da terra, como hoje é pregado por aí. Muitos, levados pelo engano, estão presos nas suas casas, porque eles entendem que são a igreja, que não precisam estar reunidos, que não precisam congregar juntos com os irmãos, cearem. Queridos, isso é um engano. A palavra diz que é bom estarmos reunidos. É recomendação do Senhor que estejamos juntos. E o apóstolo Paulo chama-nos a atenção para que nós possamos olhar para a comunhão, olhar ao nosso redor e vivermos em comunhão. Somos um corpo, oh glórias, um só pão com Cristo Jesus. Fazemos parte do corpo de Cristo. E reunidos como família, família de Deus, nós vamos ter unidade, satisfação, porque somos filhos do mesmo Pai. Oh glórias! Mas para que sejamos filhos de Deus, necessário é que passemos pelo banho no sangue, o banho purificador no sangue de Cristo Jesus. Amados, e quando nós estamos reunidos à mesa, oh bênção, reunidos à mesa, é um momento de comunhão, é um momento de proximidade. Quando você reúne com sua família, é a família reunida, é um momento de comunhão. Eu preciso reunir com vocês, nós precisamos estar reunidos, porque é a família do Senhor, é a alegria de estarmos juntos, e nós precisamos quebrar esse entendimento contrário a esta verdade e vivermos a unidade da palavra a cada instante, a cada minuto. Queridos, quando nós ceamos, e vamos fazer isso em instantes, quando nós ceamos, nós estamos fazendo a vontade do Eterno, porque Ele diz que deveríamos agir desta forma até que Ele voltasse. Nós estamos em sintonia com a vontade dEle, estaremos em linha com aquilo que Ele quer, e quando nós sentamos à mesa, o Espírito de Deus envolve o nosso coração, somos tomados pelo Senhor. Nós temos que buscar essa alegria de estarmos juntos. Irmãos, nesses últimos tempos sabemos que a individualidade tomou conta das nossas vidas,
tornamo-nos pessoas individuais, principalmente nessas últimas décadas. Com tantas dificuldades, tantos problemas, as pessoas fecharam-se em si mesmas. E muitas vezes nós não conseguimos viver como família de Deus, porque nós não temos tempo para Deus na vida da gente. E os nossos conceitos não estão de acordo com aquilo que Deus quer. Mas ainda é tempo de voltarmos para a presença do Senhor, é tempo de vivermos Deus, é tempo de estarmos com o Senhor, é tempo de buscarmos o eterno com todas as nossas forças, é tempo de falarmos para Cristo: Jesus, eu te amo, eu quero estar na tua presença, eu quero usufruir da tua presença, eu quero andar contigo, eu quero ser teu servo, eu quero ser um contigo. Nós temos que buscar o quanto antes essa restauração, essa unidade com nosso amado Jesus. Ô bênção! E quando nós entendemos esta mensagem, nós vamos observar os ensinamentos que estão na palavra e colocá-los em prática, para que tenhamos a comunhão verdadeira com Cristo. Vamos olhar para trás, veremos o grande sacrifício de Jesus. E não vamos menosprezar ou olhar com indiferença aquilo que Jesus fez para que nós pudéssemos hoje estar diante dele. Olhemos para a morte de Cristo, deixemos-nos lavar no seu sangue. E ainda, queridos, tenhamos prazer no Criador, tenhamos prazer em Jesus, e que haja em nosso coração uma expectativa, um desejo pela volta de Cristo. Que você queira, que você clame pela volta de Cristo, que você queira ver o Senhor voltando das nuvens, porque certamente será um momento extremamente ímpar, um momento ímpar, magnífico, extraordinário, e aqueles que contemplarem verão ali a glória do Todo-Poderoso. Ô bênção! Queira a volta de Cristo Jesus, deseje a volta do Senhor. Porém, se porventura ele não voltar nos teus dias, isso significa que você foi ao encontro dele. Se eu não enxergar a volta de Jesus, é porque eu parti, fui ao encontro dele. Preciso também estar preparado, porque de uma forma ou outra eu vou apresentar-me diante do trono branco. Estarei diante do trono. Da mesma forma que eu não sei quando é que Cristo há de voltar, também não sei quando o Senhor há de chamar-me para estar diante dele. É preciso estarmos preparados a cada instante. E isto exige de cada um de nós um autoexame. Examinai o vosso coração. Examinemo-nos para ver se estamos segundo aquilo que Cristo quer, segundo a vontade do Senhor, se somos templos do Espírito Santo. E procuremos ser da família de Cristo. Vamos procurar comunhão uns com os outros. Vamos procurar vivermos aquilo que Deus quer. Vamos procurar sentar à mesa com o Senhor e nos alegrarmos com Ele. Amém, amados? Que nós possamos entender esta palavra, compreender o quão bom e agradável é estarmos diante de Jesus. Que nós possamos ter prazer em estar na casa do Mestre. Alegrei-me quando disseram-me: vamos à casa do Senhor. Amém? Que seja assim comigo e com você. Que seja assim conosco, que tenhamos o mesmo prazer. Vamos orar, vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus guarde essa palavra no nosso coração. Amém? Senhor, abençoa-nos, Pai, para que nós possamos reconhecer a Tua morte, reconhecermos a brevidade da Tua volta, para que nós possamos estar prontos para este encontro maravilhoso contigo e que haja comunhão uns com os outros, meu Deus. Planta essa verdade nos nossos corações, para que nós possamos, dia após dia, vivenciá-la, Senhor, de uma forma intensa, de uma forma verdadeira. Senhor, fala conosco sempre. Em nome de Jesus, amém.
Mensagem 1052.